Fala galera ligada no Pautas e Táticas, vamos de pós-jogo da Champions. Hoje nós vamos falar do grande duelo entre Atlético de Madrid e Manchester United. Empate no Wanda Metropolitano, 1-1. Um jogo bastante equilibrado, dos mais nivelados dessas oitavas de final. Muito difícil apontar um favorito. Eu apostaria realmente num empate. Inclusive, lá no Mesa Quadrada, né, o nosso podcast que mudou de nome, o antigo podcast sobre futebol, a gente está fazendo no Twitter uma brincadeira de tentar cravar os resultados. Eu cravei o resultado desse jogo, apostei que seria 1-1 e acabei acertando. Claro, aquilo lá é só uma brincadeira, mas vamos explicar como se desenhou esse 1-1 lá no estádio do Atlético de Madrid. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, assista o conteúdo até o final, confira outros conteúdos para ter certeza que se inscrever no Pautas e Táticas é uma coisa certa, você não vai se arrepender se você é fã de futebol, modéstia à parte, né? Então vamos falar sobre o que foi esse jogo taticamente também, né? O Atlético entrou em campo no seu 5-3-2, que costumou utilizar inclusive ao longo da temporada passada, que foi campeão espanhol utilizando esse sistema tático, mas com várias peças modificadas pelo Simeone. Por exemplo, a dupla de ataque foi formada hoje pelo João Félix e pelo Correa. O Griezmann e o Suárez iniciaram o jogo no banco, mas a proposta era a mesma: agressividade na chegada pelos lados, principalmente com os dois laterais e eventualmente com um dos atacantes encostando pelo lado da jogada, negação de espaço no último terço, né, com esses 5 jogadores sempre muito próximos, apesar de garantir uma amplitude nessa linha de 5, também consegue manter os jogadores muito próximos uns dos outros para que eles possam fazer coberturas curtas, principalmente esses zagueiros que atuam pelas extremidades da linha de 5 na cobertura dos dois alas e que se comportam como laterais no momento defensivo. Além disso, muita solidez no meio-campo com esses 3 jogadores que encostam sempre do lado em que a jogada está sendo criada. Numa inversão de jogo, o ala pode subir e aí formar 2 linhas de 4, mas a postura fundamental quando o jogo está centralizado é que eles se mantenham em linha na frente da linha dos 5 defensores. E além de suportar e dar liberdade para os 2 atacantes, também libera muito os laterais para poderem jogar ofensivamente. Já o United entrou no 4-2-3-1, né, que o Rangnick passou a adotar nos últimos jogos, sem o McTominay no meio campo. A dupla de volantes foi formada pelo Pogba e pelo Fred. E os 2 jogadores têm muito mais características de jogar, de cair e flutuar pelo lado esquerdo. Só que eles são muito diferentes. O Fred tem um poder de marcação maior e o Pogba tem mais qualidade na construção. Então o francês ele encostava muito mais no Bruno Fernandes nessa segunda linha, a linha dos meia atacantes, dos pontas e do Bruno Fernandes. Então fazia o sistema tático variar. Por vezes num 4-1-4-1 o time ficava muito mais com a cara de um 4-1-4-1 quando estava sem bola. E aí o Fred ficava entre as linhas. Muitas vezes ele pareceu muito solitário fazendo essa função e um tanto quanto torto quando precisava encostar do lado direito da defesa. Claro, jogador canhoto, aquelas dificuldades, né, que um jogador canhoto tem quando precisa usar a perna que não é a dominante. Além disso, o lateral direito do United, na verdade, foi um zagueiro, o Lindelof. Isso demonstrava uma clara intenção de subir mais pelo lado esquerdo com o Luke Shaw e deixar o Lindelof um pouco mais centralizado, né, segurando como um lateral base na linha de terceiros zagueiros. Mas como o Rashford começou o jogo atuando pela direita e o Sancho atuando pela esquerda, o Shaw e o Sancho eles ficavam muito ocupando esse corredor aberto, ficavam sempre atacando o mesmo corredor e não tinha jogador para atacar nesse corredor interno. Então o jogo ficava muito mais afunilado. E aqui do lado direito, o Rashford também costuma encostar um pouco mais no Cristiano Ronaldo, ser um jogador que não garante tanta amplitude assim. Então você tem um Fred meio torto pelo lado direito, um Lindelof mais preocupado em fechar como terceiro zagueiro, e um Rashford muito mais como dupla de ataque do que como ponta. Olha a liberdade que o Renan Lodge tem para poder subir. E foi assim que saiu o gol do Atlético de Madrid. Antes dos 10 minutos, né, o Renan Lodge ele teve muita liberdade para subir, conseguiu fazer um belíssimo cruzamento para o João Félix poder fazer o gol, né? Um peixinho do português que abriu o placar antes dos 10 minutos de partida. A partir daí, houve uma inversão no posicionamento dos pontas do United. Eu soltei a prancheta, mas eu já vou pegar de novo. Vou só reposicionar aqui os jogadores, né? Colocar
todo mundo certinho em suas posições, para poder explicar exatamente o que rolou nesse reposicionamento quando o Rangnick viu que não estava dando muito certo isso que ele pensou para o início de partida. Houve inversão dos pontas, o Sancho foi para a esquerda, o Sancho foi para a esquerda, e o Sancho foi para a direita, e o Rashford foi para o lado esquerdo. Sendo assim, o Sancho ele passou a ser o cara para gerar amplitude por aquele lado, já que o Lindelof iria ficar com o terceiro zagueiro, alguém tinha que ocupar esse corredor externo pelo lado direito, né, e ocupar também, no sentido de deixar preocupado o Renan Lodge, para ele não ter tanta essa liberdade assim. Então, quando ele subisse, alguém tinha que voltar marcando, e quando atacasse, alguém tinha que preocupar esse jogador na defesa. Esse jogador passou a ser o Sancho, e o Rashford foi para o lado esquerdo, já que com o Shaw subindo o tempo todo, o Rashford pode encostar aqui no ataque, e ele ficava, né, garantindo um pouco mais essa amplitude. Além disso, o Pogba ficou um pouco mais seguro por aqui ao lado do Fred, inclusive havendo também essa troca de posições, o Pogba jogando um pouco mais pela direita e o Fred um pouco mais pela esquerda. Então o time ficou com uma cara muito mais de 3-5-2 na fase ofensiva, por mais que o 4-4-2 com o Bruno Fernandes encostando no Cristiano Ronaldo se reformasse na fase defensiva. E aí o time se recolocou no jogo dentro dessa formação e passou a ter o domínio das ações ofensivas, principalmente. Aí o jogo começou a ficar muito disputado, né, no aspecto físico, coisa que o Atlético adora e que o United tem uma certa dificuldade, né? As disputas mano a mano do United quase sempre são perdidas. Isso diz muito sobre algo que falta ao time do Ralf Rangnick e que sobra no time do Diego Simeone. A intensidade de jogo, principalmente nessas divididas, nessas disputas mais físicas de bola, inclusive na linha dos atacantes, o que pode até explicar a preferência do Simeone por um ataque mais jovem no jogo de hoje, disposto a fazer esse trabalho defensivo com dois jogadores marcando atrás da linha da bola, subindo pressão de acordo com a necessidade. O Griezmann não tem tanto essa característica assim, é um jogador muito mais técnico do que disciplinado taticamente, robusto fisicamente, e o Suárez, que até tem muito essa característica, né? É um jogador que realmente, com perdão no trocadilho, morde muito na marcação ofensiva, mas que pela idade também já não tem essa intensidade necessária para poder jogar 90 minutos ou a maior parte do jogo, a maior parcela do jogo. No segundo tempo, com 20 minutos de partida, o Rangnick impôs 3 alterações no United. Substituiu os dois laterais, né, pelo Bissaka e pelo Alex Telles, e trocou também o Pogba pelo Matip no meio-campo. Na prática, as alterações nas laterais não alteram tanto as características táticas do time. O Bissaka é um lateral base, é um lateral que segura mais na defesa, e o Telles também costuma fazer um trabalho ofensivo muito forte, subir muito bem pro ataque. Só que a mudança, a troca do Pogba pelo Matip impõe, primeiro, mais poder de marcação no meio-campo. Segundo, maior poder de disputas aéreas, seja na defesa, seja no ataque. O Pogba também é um jogador alto, mas o Matip é muito mais forte fisicamente e se apresenta muito mais para esse tipo de jogada. Terceiro, a libertação do Fred para poder subir um pouco mais para o ataque, jogar mais pelo lado esquerdo também. Apesar do Matip também ser um volante canhoto, né, mas ele é muito mais físico do que técnico, e o Pogba muito mais técnico do que físico. Tem muito mais características de primeiro homem de contenção do que o Fred também. Fora que se a palavra-chave da partida era intensidade, o Pogba não era exatamente um especialista nesse quesito, né? Muito pelo contrário, é uma das principais críticas que se faz ao Pogba. Um dado interessante desse jogo é que o Cristiano Ronaldo quase não tocou na bola dentro da área, a não ser que fossem bolas levantadas, bolas esticadas. Em jogadas trabalhadas, o Cristiano não conseguiu ser tão alimentado assim. O bloqueio ofensivo do Simeone é tão grande que ele nega espaços dentro da área tão bem com sua linha de 5, mais os 3 homens no meio campo, que obrigava o Cristiano Ronaldo a sair muito mais da área para tentar tocar um pouco mais na bola, participar um pouco mais do jogo. E o atual Cristiano Ronaldo, quanto mais longe do gol tiver, quanto mais longe da área ele poder pisar, menos letal ele vai acabar sendo. A terceira alteração do United foi a do homem do gol do empate. Elanga no lugar do Rashford. Sai um ponta, entra outro. Numa puxada de contra-ataque, né, que começa com um desarme do Fred, inclusive jogando um pouco mais ali pelo lado esquerdo, chegando até o Bruno Fernandes, que acertou um lindo passe para o Elanga, aproveitando o escorregão, o erro do gesto técnico do Reinildo. Ele bateu rasteiro, cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Oblak.
O Griezmann ainda tentou nos minutos finais, né, pro Atlético, meteu uma bola no travessão com 5 minutos para acabar o jogo, antes dos acréscimos, claro, mas não teve jeito, perdão. Mais um jogo em que uma equipe fez uma partida taticamente perto da perfeição, que foi o Atlético de Madrid, muito correto no ponto de vista estratégico, mas não sai com a vitória porque quando você se propõe a jogar desse jeito, né, se defendendo muito mais, né, tem que jogar com uma margem de erro muito próxima do zero. E dessa vez o que manteve o United vivo foi o detalhe, justamente um erro do adversário que não cortou o passe e permitiu a finalização do gol. Tudo em aberto para o jogo de volta, como a gente já esperava que seria, pelo menos eu já esperava que seria assim. Falando um pouco, dando uma rápida pincelada nos outros jogos, Ajax 2, Benfica 2. Quem esperava o Ajax voando e conseguindo uma vitória fora de casa se enganou. O Benfica muito subestimado nessa eliminatória, a maioria apostava realmente numa vitória do Ajax, até confortável mesmo fora de casa. Benfica ainda não contratou um novo técnico desde que demitiu o Jorge Jesus, não vive seu melhor momento em Portugal, suou sangue para poder se classificar no grupo em que nem era favorito, um grupo que tinha o Barcelona, que foi eliminado e caiu para a Europa League, mesmo mostrando mais futebol do que o Barcelona. O Benfica era uma zebra, estava na Disney nessas oitavas de final, conseguiu fazer jogo duro contra o Ajax, saiu atrás, empatou, tomou o segundo gol, empatou de novo, 2-2. Claro, vai ficar difícil para decidir lá na Holanda, mas pelo menos levou o jogo vivo e vai fazer um jogo muito estratégico, muito defensivo, tentar aproveitar os espaços que o Ajax normalmente deixa. Tem análise aqui do Ajax para vocês aqui no canal. Quem está conhecendo agora, vai lá na playlist análises rápidas e procura lá a análise do Ajax dessa temporada, do Erik ten Hag, que vocês vão ver eu falando um pouco sobre esses espaços que o Ajax cede. As partidas de ontem: Chelsea 2, Lille 0. Acho que era o jogo mais fácil de palpitar, também consegui cravar esse resultado lá no Mesa Quadrada. Chelsea era amplamente favorito, né? Era um segundo colocado indigesto, que ninguém queria pegar no sorteio, contra o primeiro colocado, que todo mundo queria pegar no sorteio, né? Mesmo sendo campeão francês, enfim, Lille tem lá as suas virtudes, foi líder do grupo mais equilibrado por baixo, mais nivelado por baixo, da fase de grupos da Champions League, mas era um primeiro colocado de grupo muito acessível, e o Chelsea, como time mais forte, conseguiu se impor e vencer por 2-0 com grande atuação do Kanté, puxando um contra-ataque belíssimo depois de receber uma saída de bola do Thiago Silva muito corajosa também pelo meio. O Kanté, ele sai de uma ponta a outra, né, fazendo aquele arranque e deixando o Havertz na cara do gol para poder sacramentar a vitória por 2-0. Mais um jogo em que Jorginho e Lukaku ficaram no banco, entrando nas rotações do Tuchel, mas também mostrando como o time funciona até melhor dentro das automatizações do time do ano passado. O Lukaku impõe uma diferença muito grande. Quero fazer uma análise rápida desse Chelsea para poder explicar muito melhor as diferenças sobre isso. Mas por enquanto vocês podem ficar também com a análise específica do Kanté, que eu falo sobre ele, e também tem aqui no canal. Pode procurar lá na playlist análise de jogadores, que você vai achar análise sobre N'Golo Kanté. Eu vou deixar todos esses links de análise também aqui na descrição e talvez em algum card aqui em cima também, tá? Villarreal 1, Juventus 1, jogo que aconteceu no antigo El Madrigal, né, no estádio La Cerâmica, em Villarreal. Eu esperava também um jogo muito parelho, mas eu palpitei vitória do Villarreal nessa partida de ida, justamente porque o mando de campo do Villarreal é muito forte. É um time que defensivamente consegue se organizar muito bem. Todas as partidas do Villarreal que eu vi desde a temporada passada, era muito clara as duas linhas de 4 do Villarreal. Tem dois wingers muito bons, muito rápidos do Villarreal, especialmente o Danjuma, um jogador muito ofensivo. Tem o Parejo, que é um grande jogador também. Enfim, é um time muito talhado para o mata-mata. Não à toa foi campeão da Europa League com o Unai Emery, que é tetracampeão dessa competição. E eu imaginei que realmente ia dar muito trabalho para a Juventus, assim como conseguiu eliminar a Atalanta na fase de grupos, e deu trabalho nos dois jogos que fez contra o Manchester United também na fase de grupos. E a Juventus se reconstruindo, conta com Vlahovic, né, sua nova contratação, inclusive precisou só de 4 minutos para poder ir às redes, abrir o placar para o time da Juventus, mas o Villarreal, com o próprio Parejo, conseguiu empatar no segundo tempo. Foi um jogo de muita trocação, especialmente no primeiro tempo, ficando um pouco mais estudado, um pouco mais cauteloso na segunda etapa. Eu consegui assistir esse jogo
inteiro ontem. Eu esperava realmente um jogo muito equilibrado, espero muito mais equilíbrio no jogo de volta, mas esperava o Villarreal conseguindo a vitória pelo menos em casa e impondo mais dificuldades para a Juventus. Agora o jogo na Itália, talvez a Juventus seja favorita, né? A camisa pode pesar, o mando de campo pode pesar, a tradição na competição também. E claro, a qualidade individual dos jogadores da Juventus, que é muito maior, não tem jeito, em relação ao time do Villarreal. Então essa foi a nossa análise pós-jogo de Atlético de Madrid 1, Manchester United 1, e também uma palhinha dos outros jogos da rodada. A gente vai fazer isso também, né, nas partidas de volta. Vamos falar sobre os mesmos jogos que falamos aqui individualmente nos vídeos. O jogo de volta entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, o jogo de volta entre Liverpool e Inter de Milão, e também o jogo de volta entre Manchester United e Atlético de Madrid. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!